pessoal, bem-vindos a mais um podcast Liderança Temporal da Escola Temporal. Esse espaço que a gente tem para trazer executivos aí do mercado para nos contar como é que é viver na prática, na pele, os princípios atemporais no exercício da liderança. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Denise Paludetto. Muito obrigada, Denise, por estar aqui com a gente hoje. A Denise, ela é mãe da Laís, da Carolina, uma executiva aí de RH, psicóloga, e há 4 anos, né, executiva premiada aí dentro dos RHs. Então, Denise, conta pra gente quem é você, né? Como é que você chega aqui hoje e o que fez parte dessa sua trajetória? Se apresenta pra gente, por favor. Bem-vinda. Muito bem. Obrigada, Gabi. Que delícia estar aqui. Obrigada pelo convite. Que apresentação linda. De fato, acho que meu primeiro papel é ser mãe, né? É o que mais nos orgulha. Isso, inclusive, eu sou mãe de 2 meninas, me traz uma responsabilidade enorme com a questão do desenvolvimento feminino no mundo corporativo. Mas eu sou uma apaixonada pela área de cursos humanos, trabalho em RH há 26 anos já. Gosto de todos os subsistemas de RH, mas, obviamente, né, a gente acaba se desenvolvendo com algumas paixões. E algumas das minhas paixões são liderança, cultura, desenvolvimento de pessoas, avaliação de desempenho, enfim. Tive a oportunidade de passar por diversos segmentos na área de recursos humanos, né? Então, passei por indústria, por serviços, por aviação, por varejo. E hoje estou na Omni, né? No grupo Omni, Omni & Co., que é uma empresa do segmento financeiro, onde a gente tem uma especialidade em financiamento de veículos usados e uma operação também de microcrédito. E é uma empresa aí bem especial aqui para a gente falar um pouco. Ai, obrigada, Dê. E me conta um pouco dessa trajetória, né? Um pouco mais sobre hoje, onde você está lá na Omni & Co. Como é que é essa área de recursos humanos? Eu sei que é uma área que você fala muito, né? De trazer um RH de impacto. Né? Então, o que é esse impacto que vocês trazem? Como é que é essa relação de RH e negócios? Ai, que delícia, muito bom. Assim, olha, sim, né, de fato, bom, eu estou na Omni há 5 anos e acho que eu encontrei uma cultura, assim que eu cheguei, uma cultura muito propícia já, sabe, Gabi? Todo mundo me falava, eu sempre conto isso. Quando eu cheguei e fiz o meu processo de integração, de conversa, diagnóstico, os próprios colaboradores da Omni que me recebiam falavam assim, essa é a melhor empresa que você já trabalhou. Não, essa empresa é apaixonante. Então, eu já via que os colaboradores eram muito promotores, né? Eu falava, gente, eles não sabem nem onde eu trabalhei, como é que já estão me dizendo que é a melhor? E, de fato, é muito diferenciada. Mas era uma empresa com uma cultura muito forte já, e muito humana, muito relacional, mas que eu sempre falo que era uma cultura bastante de camaradagem, né? No sentido de apoio, de trabalho em grupo, das pessoas se ajudarem. Para ser o mercado financeiro, é uma empresa de... Né, quase nada é competitividade interna. Então, isso é muito destaque dentro do segmento. Os profissionais que a gente recebe hoje, que a gente recruta, que não se identificaram com o mercado financeiro super agressivo, ficam muito felizes na Omni, porque fazem o mesmo trabalho, numa cultura muito melhor. Mas nesses 5 anos, o meu trabalho foi como é que a gente faz essa cultura, né, de fato humana mesmo, permanecer, mas a gente evoluir para esse RH de desenvolvimento de pessoas, de liderança e um RH no negócio, né? Então, acho que esses 5 anos, essa foi a construção. E por que isso é tão importante, né? Assim, eu falo muito disso e com um case muito legal e com um time que respira isso. Eu não acredito que o RH, né, que nosso grupo aqui de pessoas e cultura pode trabalhar sem conhecer o negócio primeiro. Então, eu não sou uma técnica, obviamente sou psicóloga de formação, inclusive, mas entender os indicadores, as alavancas, para onde vai o negócio, qual a estratégia. Então, eu acho que a primeira função do RH é alavancar o negócio, ponto. Né? É isso o nosso primeiro papel mesmo, né? Alavancar o negócio em que sentido? Entendendo as fortalezas do negócio das pessoas, entendendo as necessidades, os planos, né? E a partir do plano que eu tenho do negócio, então eu vou lá para a minha BU de leves, para a minha BU de microcrédito. Qual que é o seu planejamento? E eu faço planejamento de pessoas a partir desse planejamento, né, o desdobramento, para apoiar o crescimento deles. Então, é o primeiro papel. Mas como que você faz isso? Né? Com cuidado com as pessoas, que eu acho que é uma armadilha, senão a gente vira um negócio e perde o que é nosso brilho, nossa natureza, que é legal. Estou aqui para alavancar o negócio. Mas eu faço isso com um olhar genuíno com as pessoas, né? E por que isso é importante? Apesar de a gente falar tanto disso, é simplesmente porque quando elas estão mais felizes, elas trabalham melhor. Né? Então, o resultado vem muito melhor, elas trabalham com mais fluidez, com menos atrito, mais felizes, têm uma relação de confiança com a empresa onde elas se posicionam mais,
conseguem trazer mais inovações, mais pontos de conflito, pontos de oportunidade, enfim. Gira muito mais fluido isso, né? Então, foco no negócio, cuidado sempre, né, genuíno com as pessoas mesmo. E acho que tem esse desafio de quanto eu consigo juntar o propósito das pessoas com o propósito da companhia, né? Esse é o mundo ideal, o máximo que eu consiga. E o que faz parte de tudo isso é a cultura, né? Então, estou falando que bonito, mas a cultura tem que ser adequada para isso. A gente tem N iniciativas que eu acho que são muito legais na Omni hoje, e que eu olho e falo, puxa, essa iniciativa em outra empresa que eu já passei, não ficaria de pé, né? E não tinha que ficar, porque a cultura não era aquela. Não era uma cultura que valorizava esse lado humano, esse lado relacional. Então, é outro tipo, está tudo certo. Mas ali a gente tem que olhar para onde vai o negócio, como é que estão as pessoas, e a cultura tem que permear tudo isso para alcançar a estratégia, né? Então, eu não vejo muito outro jeito, né? Eu tenho o conceito do capitalismo consciente, por exemplo, para mim, para mim é um encaixe perfeito com o que a gente acredita e faz na Omni, né? Porque, de fato, você tem que olhar o resultado, tem que alavancar resultado, todo mundo cresce quando tem resultado, acionistas, executivos, colaboradores, empresa, oportunidade, institutos, todo mundo. Mas não dá mais para ser o capitalismo, né, que só extrai, que faz. Então, esse equilíbrio, esse olhar para as pessoas, as relações, stakeholder, comunidade, que é fundamental. Mas o foco é o resultado, né? Alavancar o resultado da melhor maneira possível. Odeia, te ouvindo assim, né? Eu acho que fico com dois pontos de curiosidade. Acho que eu queria começar com o primeiro e depois eu trago o segundo, assim. Sim. Os 2 pontos é o porquê e o como, né? O porquê que eu queria começar, né? Porque, pelo que você está contando dessa história, você ter sido reconhecida no mercado, inclusive, como uma RH, né, que reconhecido, né, nos últimos 4 anos, vem muito desse trabalho, pelo que eu estou fazendo das contas do tempo Sim. aqui, que você trouxe. E eu acho que vem muito também daquilo que a gente estava falando dos bastidores, da própria Denise mãe, né, Denise cidadã, né, o que você quer trazer para o mundo. Eu queria entender um pouco mais o porquê, né? O que foi te movendo? Qual foi a fagulha, assim, que... Sabe, a faísca por trás da chama? Sim. Os princípios que te guiaram nesse caminho para esse reconhecimento vir. Porque eu também não acho que é só o resultado, igual você está falando. Não é só visando esse reconhecimento externo. Ele veio como uma consequência. Então, eu queria te ouvir um pouco desse porquê. Como que eu me movi para isso? O como e muito assim, quais os princípios, de onde veio essa tomada de decisão, de onde veio, acho que traduzir um pouco em palavras a intuição que você teve do caminho, sabe? Sim. Fazer esse pensar juntos para quem está nos vendo também aprender e se inspirar nessa trajetória. Você sabe que é até difícil imaginar o porquê, porque é tão natural para mim, né? Assim, em que sentido? De que o negócio, a razão de existir de uma empresa é o negócio, é o lucro. Não dá para negar isso, né? Então, quando você está no mundo corporativo, você tem que olhar e falar, poxa, claro, então não dá para eu pensar em um monte de coisa que seja fora da realidade, que vai ter mais despesa do que receita, que a gente não vai chegar num resultado, numa margem, num lucro legal. Então, para mim isso é meio óbvio, assim, quando você pensa no mundo corporativo. Por outro lado, também, e eu estou há bastante tempo, é tão fácil se você observa e perceber que a dinâmica que funciona, que as pessoas ficam mais tempo, que elas são mais fiéis, que elas têm mais prazer, está relacionado à liderança e à cultura, né? E assim, então, se eu quero chegar com mais lucro, e se eu tenho, na prática, vendo as pessoas que adoecem, né? Porque o líder, para mim, tem muito essa função de curar ou adoecer as pessoas, né? E já vivi os 2 tipos de liderança, né? Já vi, já vivi. Então, eu acho que vem disso, né, para mim, de que, legal, é resultado, e eu adoro essa dinâmica de mundo corporativo, 10 coisas ao mesmo tempo, uma agenda, ter oportunidade de criar as coisas, autonomia, ver resultado, discutir, melhorar, fazer de novo. Então, essa dinâmica tem muito a ver com o meu perfil, acho que esse foi um primeiro. E o segundo é que foi natural, porque eu fui olhando as coisas e falando, gente, assim, é muito claro, né, o sentido disso. Mas eu acho que tem que ter, Gabi, um pouco dessa sensibilidade, porque é muito fácil também no RH a gente se tornar a pessoa quase de negócio, né? O administrador puro, assim, e não é só isso, né? Daí a gente perde. E olhando para o futuro, que você já tem, né, inteligência artificial, tudo, sabe, em outra velocidade, se a gente não mantiver o olhar no humano, nas pessoas, na escuta, no trabalho que o líder tem que fazer e no quanto o líder tá fortalecido para isso, não tem muita saída, né? Assim, tem que ser essa conta. Então, não sei se eu te respondi, mas é até difícil para mim, porque é tão natural eu pensar, tem que ser assim, né? Não tem outro jeito. Agora, não dá para ser sem cuidado, né? Eu acho que é isso. Assim, eu tenho muito forte nos meus valores, sempre tive,
que as pessoas vêm antes das empresas, né? Em todos os sentidos. Então, se eu tenho que tomar uma decisão difícil também, reestruturação, como já fiz inúmeras vezes, cara, beleza, está decidido a reestruturação, sabemos o volume que isso vai acontecer. O primeiro cuidado é qual que é o impacto e como que eu minimizo com as pessoas, né? Escolha de promoção, escolhas para saída, grandes reestruturações, decisões difíceis que você tem que tomar, mudança de pessoas que contribuírem e não contribuem mais. Tudo também, para mim, vem dessa crença, né, e dessa verdade de as pessoas vêm antes. Então, também, se você não fizer, olhando que elas estão na frente das empresas, na frente como seres humanos, agora eu estou dizendo, né? Não fica de pé também, assim. Aí não dá para dormir, né, em paz. Não dá para pôr a cabeça no travesseiro. Respondeu sim, obrigada. E aí a outra pergunta era o como, né? Acho que você foi reconhecida no mercado. Muitas vezes a gente pelos comos, a gente entrega, pelos o quês e comos. Então eu queria te ouvir assim um pouco, como é que foi esse trabalho, como tem sido esse trabalho, o que você coloca como um destaque, sabe? Talvez é uma ferramenta que todo RH tenha, mas vocês fizeram de forma diferente, né? Então eu queria te ouvir um pouco mais sobre essas iniciativas e esses comos também. Legal. Muito bem, olha, tem algumas coisas, viu? Acho que assim, né? Quando a gente pensa em mundo corporativo, você tem vantagens e desvantagens em todos os mundos, né? Eu acho que estar numa empresa, né? Eu tinha uma bagagem em diversas empresas e segmentos, como eu te falei. Hoje, eu estou num lugar que, inclusive, por ser uma empresa média, a gente tem muita autonomia para fazer as coisas, para testar. E isso, para mim, é um presente. Assim, tem muito a ver com a minha moeda, com os meus valores, do que eu quero, né? Como desenvolvimento. Então, isso é muito positivo, porque quando a gente olha e fala, poxa, vamos por aqui, vamos por ali, vamos testar coisas novas. Numa empresa, de novo, médico, você é a dona da caneta, né? Você, não estou reportando para cá, para lá. Fica mais fácil, mais simples é mais risco também, é mais simples de fazer. Então, sim, né, eu acho que um dos reconhecimentos que a gente tem hoje, né, o RH da Omni, é por ser um RH disruptivo e que pensa as coisas diferentes, né? Então, vou pegar o exemplo aqui que você falou para trazer para a prática também, né? É o seguinte, eu vou contar um pouco dessa história. Eu acho que a gente olha muito primeiro a cultura. A gente olhava a nossa cultura e falava, puxa, a gente fala de humanização no trabalho, autonomia, escolhas, protagonistas, nossos valores, nossos comportamentos falam sobre isso. E aí, quando você pensa em cultura, os ciclos, os ritos, né, as práticas de RH têm que levar a cultura para onde a gente quer. E a gente olhou lá, será que está levando, né, para a cultura de protagonismo, para a cultura de iniciativa, para a autonomia, para a humanização, como a gente tanto fala? Não sei. Né? Esse era um ponto que a gente tinha de incômodo. Outro ponto era, eu e dois líderes diretos comigo, a gente teve a oportunidade de ir para o Vale do Silício, né, fazer uma imersão no futuro do trabalho, nas relações, e voltamos de lá de cabeça para baixo, né, dentro da Omni, falando, gente, olha do que fala o futuro e olha de novo aqui para cá se a gente está conseguindo traduzir isso, né? Então, vou dar um exemplo que todo mundo que é de RH conhece. A gente lê muito hoje, né, sobre a importância do propósito, do protagonismo, lifelong learning, aprendizagem, escolha das pessoas, nova geração. E aí a gente olha e fala, mas os ciclos fazem isso com as pessoas? Então, eu vou pegar o principal ciclo para mim, na gestão de pessoas, que é a avaliação de desempenho. E aí essa incongruência foi ficando muito forte para a gente. Como que a gente fala de protagonismo, de não por rótulos, de fazer um processo mais profundo, né, e mais customizado, e coloca as pessoas numa avaliação com rótulo, faz processo como o Ninebox. Eu sou uma grande crítica do Ninebox, hoje em dia já rodei muito o Ninebox, mas não faz sentido o que a gente está falando e o que a gente está construindo. Não faz, né? E eu, de verdade, falo hoje, eu acho que o Ninebox é muito mais uma segurança para o Head de RH, ele tem um jeito cartesiano de se explicar, de verdade, do que um processo que a gente acredita e que traz benefício. Então, um dos exemplos, né, trazendo essa questão de avaliação de desempenho, a gente tinha esse incômodo. Como é que a gente muda isso? Tem que virar de ponta cabeça, né? Como que a gente rasga o Ninebox, rasga o rótulo e continua fazendo isso? E por quê, né, também? Não só pela cultura e pelo futuro do trabalho e das relações, mas porque um processo convencional de desempenho no Ninebox gasta uma energia para um benefício que eu não acho que fecha a conta mais, né? Então, e a cultura, né, a dinâmica, ela vai se viciando no processo. Então, se eu pegar as clássicas calibrações, o líder sofre,
Ele se prepara para a defesa, ele gasta uma energia enorme, não necessariamente ele concorda com o resultado daquilo. Aí ele tem que voltar para dar um feedback para o seu colaborador de uma coisa que nem ele está convencido, ou ele não conseguiu emplacar como ele gostaria. Aí ele é questionado, daí ele não tem argumento, daí volta, daí cria um problema de clima, daí, ou ele não fala exatamente o que aconteceu, o feedback, daí a gente está com o feedback incompleto. Então, o processo é desgastante, não traz o resultado e perde o principal dele, que é a conversa genuína, corajosa, de desenvolvimento. Então, esse é um processo que a gente chama de carreira longa, que a gente inverteu completamente. Então, a gente tirou a avaliação, né, formal, tradicional, invertemos a lógica no seguinte sentido. O processo começa com o colaborador protagonista. Então, ele sabe qual é o planejamento estratégico da companhia e da sua diretoria. Uma vez que ele sabe, ele define suas metas. Ele escreve suas metas. Ele marca a conversa com o líder. Ele marca os checkpoints de acompanhamento. Ele se estrutura para o feedback, né, quando chega esses outros ciclos. Olha só, me vejo aqui, acho que eu estou acima do esperado, dentro, abaixo, justifica, e ele fecha a avaliação. Isso mudou completamente a lógica de uma profundidade diferente, né? Primeiro porque eu tratei o meu colaborador como adulto. Você é capaz de fazer suas metas, e quem calibra isso é o líder. Então, o líder vai para esse papel de mentor, não mais de dono da caneta, né? Da avaliação final. Então, eu te ajudo. Quando um colaborador vem e fala, puxa, aqui acho que está frouxo, aqui pode puxar, isso não é prioridade, vamos pensar em outra meta, tal. Então, eu ajudo ele. Nos acompanhamentos, quando eu tenho que protagonizar isso, então, aquela história, né? Meu líder não dá feedback. Não tem na Omni, né? Pelo contrário, tem que puxar o feedback é o colaborador. Então, é você que tem que marcar essa conversa. E aí, quando a pessoa tem que fazer isso, ela também se prepara mais, né? Porque eu vou lá dizer, olha, eu me acho acima de esperado e eu trago as evidências, eu trago os fatos e dados. E o líder, de novo, né? Ele entra no papel onde ele tem que estar. Puxa, não é isso, acho que aqui faltou aquilo. Então, ele calibra até eles conversarem sobre o fechamento disso, o PDI e tal. Então, a gente tinha isso voltando, né? Poxa, a gente tem que mudar, vamos, desenhar um processo, aprovei em conselho, convenci diretoria, vamos pôr no ar, e se der errado, a gente tira. Não, deu super certo, estamos no 4º ano do processo, e óbvio que todo mundo foi aprendendo. O líder foi ficando mais profundo, os colaboradores foram perdendo o medo do processo, a gente foi tendo, né, outputs muito importantes, tanto quanti quanto quali, né? Então, as pessoas falavam assim, a tendência é que todo mundo se avalie acima do esperado. Não é verdade. Olha. Eles são muito mais críticos do que a média de avaliação, né, de mercado que a gente tinha. Puxa, mas será que eles vão dizer a verdade? Vão, né? Hoje a gente tem uma parte desse processo que as pessoas diziam que elas querem para o ano. Eu quero mais desafio, eu não quero. Uma grande parcela diz, eu não quero desafio. Eu quero ficar onde eu estou super feliz. Então, a gente criou também um ambiente de confiança que isso pode ser dito, né? Porque eu não vou ali, não sou eu que estou dando rótulo dizendo para onde você vai, né? Então, acho que esse é um exemplo que eu acho que veio do reconhecimento da nossa área, de rodar isso, de ser disruptivo nesse sentido de, gente, não precisamos fazer como a gente fazia antes, né? O que a gente tem que olhar é a essência que a gente quer. O líder no lugar dele, o colaborador protagonizando. E os processos convencionais não necessariamente fazem isso, né? E por que a gente continua repetindo eles, né? Como que a gente não corta isso? Como é que os colaboradores levantam a mão e falam, gente, eu não quero mais ter um rótulo, né? Não quero isso para mim, entendeu? Então, acho que esse é um exemplo aí do que a gente tem feito lá, né? De maneira mais inovadora. Não, e é maravilhoso ouvir, porque é isso, né? A gente olha para as questões de vieses inconscientes que tem durante esse processo. Exato. No movimento de defesa, no movimento grande de vergonha, né? Porque um vai se envergonhando do outro numa sessão de calibração, não é? É muito Exatamente. assim. Ou a gente rotular a pessoa por uma ação que eu tive com ela. Quantas vezes eu não vi diretores numa mesa que, porque naquele dia, naquela reunião, a pessoa falou uma coisa que eu não gosto. Peraí, mas aí o futuro da vida, da carreira daquela pessoa está numa opinião de um dia, de uma hora. Que tem a vaidade do outro. Exatamente, né? Então, eu acho esse processo de vocês... fizemos um mergulho enquanto escola temporal na cultura da Omni. E esse é um processo que eu acho incrível. Inclusive, vários clientes me pedem assim, Gabi, precisa implementar. Eu falo, olha, eu tenho uma pessoa para vocês conversarem. Porque, de fato, é uma inspiração o modelo que vocês fizeram. E você fala muito sobre cultura, né? Eu acho que esse aspecto aqui, né, no Carreira On é um artefato que representa essa cultura que vocês querem trazer para o dia a dia. Na escola, a gente acredita muito em artefatos e rituais que seja uma consolidação, porque a gente acredita que são os micro-hábitos da liderança que constroem a cultura. É o eco a cultura é o eco desses micro-hábitos, né? Sim. Então,
E eu te escuto muito falar desse ponto também. Então, eu queria ouvir um pouco também sobre como é a Denise líder, né? Que você falou aí do seu time também. Sim. O que é muito importante para você nessa relação, né? O que não é negociável? O que você coloca para o seu time para, de fato, trazer essa performance diferenciada e essa unidade no dia a dia? Eu queria te ouvir você como líder. O que para você é Sim. fundamental? O que fica na sua assinatura e legado também? Que bonito. Assim, olha, primeiro é inegociável, é essencial que eu conheça as pessoas, né? Não só como elas são profissionalmente. Eu acho que eu tenho um respeito enorme pela história de cada um que trabalha comigo, tento saber, ouvir até onde eles queiram, obviamente, contar, porque eu acho que, primeiro porque eu acho que isso cria vínculo, segundo é porque eu preciso saber que mochilinha que cada um traz, né? Eu sempre falo que cada um traz sua mochilinha, tem momentos da vida que está mais pesado, menos, mas tem que saber, né? Quem está com um filho pequeno e está num outro momento de vida, quem está com um pai doente, quem está próximo a casar, quem está gestante, então acho que isso é muito importante. E as motivações de cada um, né? Assim, que bom que o time não quer as mesmas coisas. Uns estão mais preocupados em ter palco, outros em ter cargo, outros em ter equilíbrio de vida. Então, acho que para a liderança é fundamental, assim, conhecer pessoalmente, né? Nesse sentido de outros aspectos, de quem é você, o que te motiva para estar aqui e o que é importante para você crescer, né? Para que a gente vá fazendo isso. Que é o que eu chamo, e acho que está dentro do engajamento emocional também, né? Quanto mais eu conheço, eu me mostro também, né? Estou sempre super aberta, escuto, falo, mas a gente consegue criar isso. E o segundo meu papel é remover obstáculo para eles brilharem. Sim, tenho zero dúvida disso, né? Se eu tenho que escolher se estou eu no palco ou eles, eu prefiro que estejam eles. Que eu acho que é o papel do líder também, né? A gente conseguir, olha, falar, você entendeu? O cara vai, né? Onde você tiver dificuldade, você me chama. Não preciso ficar no comando, controle, no microgerenciamento para saber se foi ou se não foi. Então, acho que isso é o que eu tento fazer aí como liderança mesmo, né? E acho que o resultado disso é as pessoas sentirem meu interesse por elas. Eu tenho um interesse genuíno, né? Que elas cresçam, que elas estejam atendidas, né, nas necessidades delas, no que elas esperam. Tenho abertura para falar, isso aqui não funciona, isso aqui a gente saiu do prumo, isso aqui não está exatamente como a gente combinou. E que bom, né? Também erro todo mundo, que bom que eles possam falar. Então, eu não sei, Gabi, eu acho que assim, liderança, eu sempre falo, ela não, apesar de ser delicioso, né, para mim, ela não é um presente, ela é uma responsabilidade, né? Não é assim um reconhecimento, ai que bonito, ó. A gente erra nisso, né? Vou te reconhecer e vou te fazer virar líder. Não é uma super responsabilidade, por esse sentido de que o líder é capaz de adoecer um time todo, né? Quando a gente olha a nossa bagagem e fala onde eu tive muito infeliz, aonde eu tive muito feliz, tem muito a ver com a liderança, né? Então, acho que isso é respeitoso mesmo com as pessoas, da gente cuidar. Obrigada, Dê. E você trouxe um ponto aí que eu acho que na escola a gente tem falado muito, né? Acho que o resultado e o legado vem a parte de dentro para fora. Então, quanto mais eu me conheço de onde está vindo as minhas escolhas, quais são os princípios, crenças, emoções que eu tenho, que vão, de fato, originar as minhas escolhas. E quanto mais eu consigo ser íntegro no dia a dia, fazendo aquilo que eu falo, mais eu consigo construir esse ambiente de segurança psicológica para as pessoas sentirem que umas estão com as outras, não contra as outras, né? Saírem daquela visão de ciclo para uma visão de bem comum e alcançar o resultado como um todo. Então, eu te escuto trazer isso muito na sua fala também. Eu queria que você contasse um pouco assim, quais são as crenças potencializadoras hoje que você carrega para conseguir construir nesse legado, né? E trazer isso, e princípios, crenças, as emoções que você carrega. Você como psicóloga, né? Trazer também esse olhar de dentro para fora para gente. Que bonito. Não, assim, total o que você falou é onde eu me identifico, né? E eu aprendi isso na prática também, né? Eu via, você sabe que quando eu comecei minha carreira, eu lembro quando eu era BP, né? Que a gente está super perto ali do vice-presidente, do diretor, sendo o braço mesmo para ele, né? Para ouvi-lo do negócio. Eu lembro que assim, eu já observava e falava, os melhores líderes que eu vi, trabalhei, né, e admirava, eram os que em algum momento tinham feito um processo de autoconhecimento profundo, né, profundo mesmo, assim, uma terapia, uma imersão, um processo contínuo, era incrível, né, e hoje isso para mim, você começa a ler daí neurociência, pela psicologia e tal, claro, né, que faz sentido. Então, uma das crenças que eu tenho é isso, acho que quanto mais profundo eu for no meu autoconhecimento, mas eu consigo ajudar as pessoas, né? Tento fazer isso o tempo todo. E em todos os sentidos. Eu acho que a inteligência emocional, a gestão da emoção é isso, né? Eu consegui entender minhas fortalezas e meus gatilhos, minhas cascas de banana, minha sombra, né? Meus pontos.
que é onde também eu me desequilibro, ou vou ter um posicionamento errado, mas eu preciso conhecer tudo isso, né? A gente só controla o que a gente conhece. Eu falo isso para as pessoas, né? Então, por isso você precisa conhecer as emoções, senão você não tem controle, você está sendo controlado sem a menor consciência, né? Exatamente igual a gestão, eu preciso ter um painel de indicador para saber onde eu mexo. Emoção é isso, então... Eu acho que muito tempo os líderes não foram olhar para isso, mas para todas as minhas crenças, para mim, uma é essa, autoconhecimento. Sim, acho que você tem que se conhecer, e aí, quando você se conhece, você consegue montar um time que te potencializa também, né? Eu tenho clareza das coisas que eu não sou boa. Né? E eu tenho gente sensacional fazendo isso, né? Que gosta, e que faz bem, e que me ensina, e que eu aprendo. Porque tem que estar complementando as coisas. Eu estou tentando lá colocar toda a minha energia no que eu sou boa, no que eu sou forte, né? Para que isso apareça, a nossa área cresça mais. Mas onde eu não estou, eu preciso de ajuda, né? Então, o autoconhecimento também traz isso. Eu acho que de você conseguir se colocar vulnerável de maneira segura, né? Porque eu sei que não é fortaleza, tudo bem. Eu vou continuar apoiando na minha, né? Mas se não tem essa consciência, a gente fala da vulnerabilidade do líder, não consegue se mostrar vulnerável. Porque vai ficar inseguro o tempo inteiro. Então... Eu tento me apoiar hoje muito nisso, né? Eu acho que no autoconhecimento, em mostrar vulnerabilidade, né? Na medida de ter conhecimento e mostrar. E acho que a vida é mais que o trabalho também. É muito difícil para mim não trazer essas coisas, né? O que eu acredito sobre desenvolvimento feminino, minhas filhas, religiosidade, espiritualidade, está tudo muito ligado, né? Eu estou inteira lá dentro. Então, eu também não evito de falar de tudo isso, sabe? Com o meu time, com a liderança. Mas eu aprendi, né, assim, a gente usa esse frame na Omni, você sabe, que o líder tem a função de alinhar, né, pensamento, sentimento e ação. Eu tento por isso em prática todo dia também, né, também tenho aprendizado. Então, eu acho que o líder tem que conseguir alinhar o pensamento do seu time, que é o mais fácil, eu diria, o que a gente aprendeu primeiro, que é alinhar meta, racional, para onde eu vou, o que eu tenho que buscar e tal, esse é o pensar. Depois o líder tem que alinhar o sentir, que é isso, né? O quanto eu conheço as pessoas, o quanto eu me conheço, o quanto a gente se mostra, o quanto a gente faz vínculo, o quanto eu sei do seu momento e te ajudo com isso. E, por fim, o agir, né? Que o agir é isso. Considerando o pensar e o sentir, como é que no dia a dia eu movo o time, entro na hora certa, removo obstáculo, incentivo quando deu tudo errado no projeto, quando tirou recurso, quando mudou, né? Então, isso que eu tento aplicar todo dia para mim também, né? Claro, assim, o quanto eu consigo, comigo mesma e com o meu time, alinhar o pensar, o sentir e o agir. Obrigada, Dê. Uma outra coisa que eu estava pensando também, pelo menos aqui na escola, eu tenho observado esse movimento dentro da escola, eu queria te ouvir sobre isso. A gente fala muito do RH atuando com os clientes internos, né? Mas esses clientes internos vão impactar o resultado lá fora que vem pelos clientes e stakeholders, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Como é que você vê hoje o seu impacto para além dos clientes internos? Como é que você vê? Porque eu sei hoje que, por exemplo, vocês têm um projeto super legal, que é o Agente do Agente, Sim. né? Então, eu queria te ouvir um pouco isso. Como impactar para além da liderança ou dos colaboradores, né? Como o RH pode, sim, trazer essa conexão mais para a ponta com os demais stakeholders assim da companhia? Super pode, né? Assim, eu acho que isso é cultura, né? Que cultura eu quero ter na empresa, e como eu mando as mensagens, e como eu reconheço, e como eu recompenso, e como eu falo sobre, né, essas questões. Então, sim, eu acho que é muito importante. Falei da gente ter foco no negócio, no comercial, na receita. Isso também, no cliente, né? Eu acho que, inclusive, eu acho que tem uma similaridade muito grande, né? A gente fala cada vez mais que um cliente, né, um consumidor, ele quer as suas experiências individualizadas, né, customizadas, atendimento. Para mim, a área de pessoas e cultura é a mesma coisa. A gente tem que conseguir o máximo possível dar um atendimento individualizado para os nossos colaboradores, né? Assim, o não certo, explicado, o sim também. Então, primeiro, acho que tem essa similaridade. Segundo, acho que é nosso papel ajudar, né, quem está cada vez mais na ponta a influenciar o cliente. Você falou do agente, nosso modelo de negócio, né, Gabi? Ele está relacionado por uma rede, né, de empreendedores, né, que tem as lojas da Omni no Brasil todo. Então, eles são nossos parceiros, mas são empreendedores que estão ali donos da loja. E a gente montou o Gente do Agente exatamente entendendo que a nossa cultura é diferenciada, o nosso jeito de fazer, como é que a gente leva isso para a ponta com eles, né? Então, o Gente do Agente é um time de RH, um time ali de pessoas e cultura só voltado para atender a ponta, né? Por quê? Porque isso faz diferença na forma. Como é que eu garanto que o atendimento que eu estou tendo em Araucária, no Paraná,
com o mesmo cuidado, né, levando nossa cultura, levando nossa visão como a gente vê o crédito, assim como o de São Paulo, né? Então, a gente só consegue fazer isso com o RH estando atuante, né, junto com o negócio e fazendo, influenciando. Porque senão a gente começa a ter duas empresas, né? A que a gente fala que tem dentro do escritório. E aí você visita na ponta, isso acontece às vezes, né? Visita a empresa lá no interior de outro estado, mais longe de onde está a matriz, e nada daquilo acontece, né? Não faz sentido. O cliente não vê aquela mesma empresa, o parceiro não vê, nenhum stakeholder. Então, eu acho que é fundamental do nosso trabalho estar junto, né? Buscar. E acho que o RH tem que ser corajoso com isso também, né? A gente tem que olhar e pedindo espaço, e ocupando, e trazendo o processo, e vamos fazendo, porque nem sempre o cliente interno sabe que ele precisa disso, né? A gente não tem lá o diretor, o vice-presidente de negócio, fala, vem cá, me ajuda com isso. A gente tem que ser muito atento, olhar e falar, isso aqui vai fazer diferença. Se eu colocar um time ali, uma iniciativa, uma visibilidade, eu vou mudar o ponteiro disso, né? E aí testando e fazendo. Então, acho que tem que ter essa iniciativa também, esse protagonismo aqui da nossa área. E conta pra gente, como é que funciona? Porque o Gente da Gente é algo diferenciado no mercado mesmo. Então, o que esse RH ele ajuda essas agências aí, né? De que forma? Como é que eles conseguem trazer a cultura, que é algo tão intangível, para a forma mais tangível lá do dia a dia? Olha, nosso primeiro cliente é o dono, né, o empreendedor, que é o nosso parceiro, que é o agente, que a gente fala, né, o agente da Omni. Então, o dono, de fato, do negócio, da loja na ponta. É o primeiro que a gente se aproxima e influencia, né? Em que sentido? Como um papel de BP. Né? O que você tem aqui? O que você precisa? Quais são suas dificuldades? Então, se eu vou lá naquela agência, eu olho. Se o problema está mais em cobrança, está mais em crédito, assim, cobra para a Omni, tá mais no atendimento, vamos te ajudar. Então, é como se fosse um time de BPs, a gente entende a necessidade que aquele agente tem e ajuda trazendo soluções. Esse é um ponto, né? Então, porque não necessariamente se a gente sabe o que fazer ou como fazer, né? Aqui a gente vai entrar com o processo de feedback, aqui de treinamento, algumas coisas a gente centraliza, então treinamento, por exemplo. A partir do momento que eu fui criando a universidade corporativa e fazendo a padronização de conteúdos, pronto, não precisa ficar comigo, vamos para toda essa rede, então ele fica disponível a toda a rede, né? Então, eu já dou uma aprendizagem muito próxima do que a gente tem, a mesma, né, para todos esses parceiros. Porque eu já desenvolvi, já tive o custo disso. Eu só estou disponibilizando e, com isso, aumentando o conhecimento técnico, a cultura e tudo isso. Então, um dos aspectos é esse, a universidade corporativa e até a ponta. E aí eles consomem no momento deles, do jeito deles, no prazo deles. Outro papel do BP, né? A questão do agente, conhece o que você precisa, quais são suas fortalezas, como. Agora, uma coisa muito legal, como a gente aprendeu a fazer isso? A gente aprendeu a fazer isso gamificando, né? Que é a língua do negócio, né? Então, a gente começou o processo, abriu, né? BP, universidade, parceria, e a gente começou a gamificar, fazer uma matriz de gamificação bom, conforme você vai implementando, né, avanços na área de pessoas e de cultura na sua loja, você vai sendo gamificado. E aí a gente tem um ranking para isso, uma premiação no fim do ano, reconhecimento, visita, premiação, enfim, para ele e para o time dele. Então, com isso, a gente percebeu que os agentes entenderam, queriam, embarcaram, viram que faz diferença, né? Porque isso traz as pessoas também mais satisfeitas, mais felizes, mais resultado. Eles são adoram gamificação. Então, a gente reconhece daí dentro da rede quem foi o agente que mais se destacou num projeto inovador, quem foi o agente que mais se destacou em liderança, em gestão de pessoas, em projetos. Então, é lindo ver, porque a gente teve aí nesse período, né, milhares de ações implementadas nos nossos 140 agentes, né? Então, a gente contabiliza, faz reporte disso. Então, foram milhares de ações em cada um deles, ao todo, né, na verdade, que eles foram implementando para fazer. Então, todos evoluíram a gestão de pessoas em cultura. E assim você vai criando fortalecimento. Porque também olho e falo, puxa, a Gabriela, que é do agente X, fez essa iniciativa muito legal também, quero fazer, né? Então, ficou numa progressão geométrica isso, né? Mais do que a gente só falando e movendo isso. Que legal, André. Obrigada por nos contar mais. Tem uma outra coisa que eu descobri lá na Omni também, né? Eu acho que vocês têm uma preocupação muito grande com o legado e o impacto social que vocês vão trazer. Tem o Instituto Omni, mas vocês também trabalham dentro da estrutura de RH com a democratização da educação. Sim. Né? Então, eu queria que você me contasse um pouco dessa preocupação que a Omni tem, né? A partir do RH com a democratização da
da educação, né, nos programas, que eu acho que é uma dinâmica que parece simples, mas ela é tão potente. Como é que a gente não tinha trazido isso antes para a prática, né? Eu queria isso, te ouvir isso. Não, muito legal. Acho que esse é outro projeto, voltando ali, né? Pô, por que o RH não é mais disruptivo? Por que a gente não pensa em fazer as coisas diferentes? Se o mundo está tão rápido, né, Gabi? A gente está falando disso, mudando tanto, por que a gente está pondo os métodos que a gente aprendeu há 15 anos atrás, gente, há 20? Então, vou começar pela democratização do RH, que é a nossa aprendizagem, né? A Omni Universidade. Que assim, do mesmo jeito que a gente olhou para o Sérgio Santos bem e falou, gente, está tudo errado, né? Esse líder está aqui, pondo o cara numa caixinha, num número, numa letra, e a gente não está dando protagonismo. Na aprendizagem é a mesma coisa, né? O que a gente aprendeu, se for simplificar, né? Sobre treinamento e desenvolvimento lá atrás? Que a gente define essas grades por nível hierárquico, né? Então, eu vou lá todo ano, e eu fiz isso muitos anos também, porque fazia sentido, dizer, bom, o superintendente aprende esse conteúdo e esse parceiro. Um gerente aprende esse conteúdo e esse parceiro, um analista, outro e tal. Isso quando eu não abria por áreas. O mundo mudou completamente, né? Assim, então, praticamente todo o conteúdo está disponível para todo mundo. Via podcast, via celular, via talks, tudo, né? Em qualquer lugar, qualquer acesso, aprendizagem eu tenho. Por que eu ainda continuo dizendo quem pode consumir o quê? Né? Então, a gente olhou para isso também e falou, não faz sentido. Né? As pessoas têm, e se nosso princípio é o protagonismo, e a gente trabalha muito autogestão de carreira lá, né? Como o processo do carreirão começa com ele dizendo a meta, com ele dizendo onde ele quer. Fica muito claro, autogestão de carreira. E a aprendizagem faz parte do desenvolvimento para a autogestão de carreira. Então, a gente também inverteu lá esse conceito, dizendo, bom, a gente abre, porque eu tenho um orçamento, como todas as empresas, finito, né? Então, eu abro tudo que eu vou fazer no ano, que faz sentido para aquela companhia, né? Então, eu olho meu planejamento estratégico, converso com os nossos sponsors de negócio, com a área de liderança, de cultura. Bom, são essas prioridades do ano. Montamos esses temas, né? Do que é importante, a analytics, liderança, esse aspecto e tal. E vamos buscar os parceiros, né? Que tem a ver com a nossa cultura, que contribuem, que fazem sentido. Quando a gente fecha, né, esse portfólio do ano, né, nosso mapa de capacitação, a gente abre para todo mundo. Né? Então, é por inscrição, né? A gente tem vagas, mas qualquer nível pode se inscrever para qualquer curso. Por quê? De novo, protagonismo. Eu não posso dizer, né? Primeiro, é o contrário, né? Se eu falo assim, todo gerente tem isso, o cara não vai interesse naquele conteúdo, a gente pagou por per capita, não vai e tal. Eu quero despertar neles o interesse de desenvolvimento. Ele tem que querer estar lá naquela sala, né? Então, a gente abre, as pessoas se inscrevem, tem uma logística insana para a gente fazer esses encaixes, ser justo, fazer os grupos serem sempre multi, né, áreas e multi-hierarquias, porque isso, no fim, traz muito mais crescimento. A discussão de pessoas que são em níveis diferentes, de áreas diferentes, em momentos de carreira diferentes, traz muito mais profundidade, insights, do que padronizar por níveis. Então, esse é o nosso conceito, né? E funcionou super bem, as pessoas adoram. E aí, obviamente, eu tenho indicadores melhores, porque se ela escolheu, se é o interesse dela, se ela está no mapa, ela tem muito menos ausência, né? Dos treinamentos e mais aproveitamento. E quando eu falo do Instituto, né? Como você está falando, o Instituto, assim, ele tem muito a ver com a nossa razão de ser, né? A gente tem muito orgulho do que a gente faz, de dar crédito a quem não tem crédito no Brasil, de fato, dar oportunidade para quem está negativado conseguir, com o nosso crédito, né, que a gente chama de crédito produtivo, comprar um veículo e ter o seu trabalho a partir disso. Isso muda muitas realidades no Brasil. Então, isso tem a ver com o nosso propósito de amenizar vidas. O Instituto está muito relacionado a isso, né? Como que a gente ajuda outras populações que estão em vulnerabilidade por meio da educação, né? O nosso princípio para o Instituto é a educação. Então, a gente tem diversos trabalhos, né? Inclusive, muito do que a gente faz na universidade a gente disponibiliza para outras comunidades, para parceiros, para agentes sociais, para outros meios. Mas a gente também trabalha forte, né? Então, de novo, a educação para o empoderamento, né? E é muito legal porque, como a gente deixou isso claro, N projetos de educação e que, né, consiga mudar a realidade dessas pessoas, empregar. A nossa rede de agentes entrou nisso também. Então, a gente acaba tendo impactos locais, né? Então, eu vou lá em parceria com a gente de Goiânia, com a gente de Mossoró, de Sorocaba, e a gente desenvolve junto o projeto social de educação lá,
que impacta a comunidade dele, a cidade onde ele atende, e a gente põe as 2 assinaturas, né, da Omni dele ali naquele projeto. Muito legal. Ai, que legal, Dê. Orgulho. E assim, eu acho que tem vários movimentos disruptivos, né, que vocês fizeram, que você com a sua liderança ali promoveu dentro da Omni, e óbvio, você trouxe pra gente que é uma composição de fatores e condições que fizeram esses movimentos possíveis. Mas na nossa experiência, eu me incluo nessa, quando a gente está em cadeira de executivo de RH, quando a gente olha principalmente para a alta liderança, onde você tem que ir, negociar, posicionar, tem uma habilidade ali que, se a gente não souber trabalhá-la, pode até entrar num campo da manipulação, que não é algo saudável, né? Sim. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essa experiência, né? Você levando essas iniciativas que são disruptivas do mercado, que eram algumas delas até MVPs ali, né? Um primeiro projeto, um piloto. Como é que foi essa sua habilidade para navegar nesse ambiente, né? Acho que o que foi fundamental para você, do ponto de vista de competência, de habilidade, para conseguir trazer essas ideias e implementá-las na prática também? Não, muito legal isso, Gabi, porque de fato, né, eu acho que a nossa área já tem que se posicionar muito bem para conseguir fazer diferença, né? E eu acho que a gente tem que estar não só com a nossa argumentação, né, de cultura e de perceber às vezes que aquilo é óbvio, mas com fatos e dados para trazer para as mesas, para a decisão, né? Então, eu acho que primeiro assim, quando a gente foi fazendo esse, nossa, vamos por esse caminho e tal, a gente vai falando, gente, se der errado, será que isso aqui tá muito, ninguém faz isso, vamos fazer, gente, vamos, né? Acho que primeiro o passo é a gente estar seguro do movimento, né? Que a gente queria fazer, não queremos, e o que pode dar certo, quais são as possíveis perguntas, e daí se preparar mesmo, né? E a gente teve algumas reuniões, alguns pontos para ter segurança de qual era o risco que a gente estava correndo, né? Que a gente não estava muito louco aquela situação. Então, primeiro a gente está seguro para poder vender qualquer ideia, né? E o RH, ele é um vendedor de ideias, de tudo, assim, eu acho, né? No sentido de cultura, de conceito, de comportamento, de boas práticas. A gente está o tempo inteiro explicando sobre isso. E não no sentido de ensinar, no sentido de vender para que as pessoas... Nossa, faz sentido para mim, vou querer assumir, né, isso. Então, eu acho que uma vez que a gente estava seguro, foi um trabalho de vai para a mesa, influencia, traz prós e contras, o porquê, né? Agora, para mim, a grande virada para a gente conseguir isso é construir junto, assim, é ter escuta. Eu não acredito... Assim, nem todo mundo construir, tecnicamente, a gente faz, né? Mas eu nunca tive, assim, uma vontade, né, de fazer RH, assim, sozinha, né? Isso é bom e a gente vai seguir por aqui, essa é a melhor prática. Então, o tempo inteiro, quando qualquer iniciativa que eu coloco, eu ouço os principais diretores, pares meus antes, pergunto, né, o que eles imaginam, trago para as opções, deixa eu pensar então diferente, porque as realidades são diferentes, né? Às vezes o diretor financeiro fala, não, isso aqui não funciona para o meu time, né? Deixa eu ir adaptando. Então, eu acho que esse cuidado de construir junto não pode ser um projeto, porque, assim, cultura não é do RH, né? As iniciativas de desempenho, treinamento, comitê de remuneração, os usuários são eles, né? Se eles não tiverem comprados e promover, não vira. Isso eu falo para o meu time, né? Não dá para... Gente, o projeto mais lindo desenhado não vira se a gente não tiver com a liderança junto com a gente, né? Não vira. Você pode fazer o que for, com o dinheiro que for, não vira. Então, acho que o grande ponto é trazê-los para essa parceria, né? Assim, pode dar errado aqui, pode dar ali, como é que fica para você? Você vai comigo? Não vai? Porque não vamos conseguir mover nunca isso se a liderança, a alta liderança e a outra não estiver junto. Então, para mim, um cuidado é esse. Tem que ter olhar no negócio, mas tem que construir junto. Tem que estar ali, tem que trazer, tem que falar, olha, aqui deu errado, a gente vai rever como fazer, me conta se deu ruído na sua área, eu vou resolver. Eu não sei, acho que tem que ter uma humildade também, né? Deixa eu olhar e falar, tá tudo bem, se der errado eu tiro do ar. Então, acho que isso que faz parte para conseguir ter menos resistência. E você sabe que no nosso processo do Carreira On, eu achei por muito tempo que, puxa, a liderança vai achar como que eu vou tirar a avaliação da mão dele. Não foi essa a nossa resistência. Olha. A gente teve muito mais trabalho para fazer o colaborador virar protagonista de fato. Porque a gente anunciava, gente, o processo é puxado, né, por você. Você tem que escrever suas metas, você tem que chamar conversa, você tem que fechar a avaliação. E a gente tinha que empurrar muito isso para as pessoas fazerem no primeiro ano. Então, porque era tão... A cultura nunca foi essa, ninguém trabalhou numa empresa assim, né? Então, os líderes que a gente falava, ele falou assim, mas não é para ele puxar, por que eu vou puxar a conversa? Não, lembra ele que ele tem que puxar a conversa, me ajuda também.
Mas eles não ficaram maus de sair desse lugar, sabe? De eu não vou mais ter a avaliação final. Foi mais importante a gente trazer o colaborador, é você que tem que começar aí a puxar isso, né? Que também é um sintoma, né? Por que isso acontece? Né? Agora a gente já tem outra realidade de adesão, de tempo para as coisas acontecerem, tá? Mas depois de 3, 4 anos, né? Então, acho que isso muda, assim. Você tem que ir trabalhando muito forte a liderança e a cultura junto. Obrigada, Adê. E eu fiquei pensando muito, você trouxe um pouco aqui, né, na nossa conversa, né, das competências do presente, na verdade, as competências do futuro que a gente precisa começar a trabalhar no presente, né? Isso que você trouxe agora do protagonismo, da humildade, da autenticidade, eu acho que são esses tipos de habilidades ou princípios que a gente precisa começar a cultivar hoje para o amanhã a gente ter. Eu queria muito te ouvir sobre esse amanhã, esse RH do amanhã, que já está sendo construído hoje a partir dos exemplos que você trouxe. Mas para quem já está aí, né, na disrupção, já está trazendo coisas novas, o que você vê para esse RH do amanhã, com o surgimento da IA, com tantas tecnologias novas, né? Onde você vê a grande mudança? Assim? Tem muita coisa, né? É até difícil, porque o mundo está tão rápido, né? Que a gente fala hoje, daqui a 2 anos já é outra coisa, eu imagino. Mas eu vejo o seguinte, né? Como o futuro das competências, o nosso caminho. Eu acho que o protagonismo, sem dúvida. Eu acho que as pessoas estão muito mais conscientes, querem as escolhas, querem ter espaço para as escolhas, devem ter. E a gente não pode falar isso da empresa para fora, tem que falar isso da empresa para dentro, né? Por mais que a gente... Mas como que eu vou adequar tudo isso dentro da minha empresa? A gente tem que conseguir achar ou colocar IA para nos ajudar com isso. Então, eu acho que o protagonismo é uma diferenciação, sem dúvida. Eu acho que do lado dos profissionais, primeiro, cada vez mais, assim, a competência que, para todos, né, as áreas de atuação, é a capacidade de resolver problemas, né? É isso, você vai ter que aprender na área que você está, no escopo que você tem, a resolver problemas cada vez mais complexos, né? E não sei quais são os problemas, mas de fato, assim, como é que eu sei desmembrar um problema, olhar as causas, chegar numa solução, porque eles vão sendo cada vez mais complexos. Pedir né? ajuda, né? Exatamente. Faz parte desse processo. Fazer junto, buscar e tal. Então, acho que isso é outra coisa. Depois, quando eu olho nessa questão da IA, eu acho que assim, já está acontecendo, sem dúvida que vai acontecer. E ela vai muito mais rápido, primeiro, nos trabalhos que são repetitivos, né, ou que são comuns, que são recorrentes, ou que vão potencializar muitas das coisas de eficiência, de progressão, de tudo isso. Mas eu acho que o RH vai ter que ter um olhar muito forte para isso, né? Como que a gente vai fazer essa gestão, essas novas relações, gestores que vão ter, né, os agentes de IA, já que a gente está falando hoje, né? Gerenciar agentes de IA e agentes humanos, né? E como que a gente vai preparar essa liderança para isso, sem dúvida. Então, acho que tem um lado que a gente não pode se desconectar do que está acontecendo, é um esforço, porque é muito rápido, né? Mas também acredito que cada vez mais o nosso papel vai ser fazer a diferença com o humano que está lá. Né? Que aí tem a ver com empatia, gestão de emoções, liderança humanizada, autoconhecimento. Como é que a gente faz, né? Num mundo que cada vez mais, olha, você está na tela, você está no WhatsApp, você está na resposta rápida, você está sem presença, mas as pessoas continuam humanas, né? Então, acho que o nosso trabalho vai ser cada vez mais olhar para isso. Então, vai ser ambíguo, né? E aqui, como é que você faz gestão disso? O quanto isso representa de eficiência para a companhia? O que isso traz de importância? E é inegável. Mas, quando a gente está falando dos humanos que vão estar cada vez mais nas tarefas de decisão, como que eu consigo ter profundidade com eles, né? Para seniorizar, para conseguir colocar em outro lugar. Então, eu acho que quando eu penso no mundo corporativo, é por aí o nosso desafio. Eu acho que a gente tem um desafio do mundo, né, ainda um pouco mais amplo, é que eu acho que como essa questão da IA muito rápida e todo mundo se desenvolvendo, a gente fazendo um esforço, a nova geração mais rápido, mas isso exige um repertório cognitivo para a gente acompanhar. Então, eu acho que como mundo, a gente vai ter um problema cada vez mais comum desse abismo social, né? De que até a nossa geração, a geração dos nossos pais, era muito possível acessar um novo patamar de vida, né? Você começar de uma situação de vulnerabilidade, estudar, trabalhar e acessar. Hoje eu vejo, e isso me apavora um pouco, de que num futuro próximo, eu acho que como a gente vai muito rápido para esse lado e muita gente vai acompanhar, quem ainda não acessou a escola básica,
aspectos cognitivos de repertório inicial vão ficar cada vez com mais dificuldade de entrar para esse mundo do trabalho corporativo e substituído por inteligência artificial. Então, eu acho que este é um outro aspecto que vai além do RH, mas como humano que a gente vai ter que olhar, né? Porque eu acho que essa cisão vai ser muito maior. É, verdade, um bom ponto. Social. Né? Vai criar um gap ainda maior, né? Porque a habilidade do Exato. pensamento crítico, de aquilo que você falou, para resolver problema, eu preciso dessa habilidade de pensamento crítico, de relacionamento, de conexão, de autoconhecimento. E, de fato, isso hoje ainda é um gap para quando a gente olha, principalmente para as questões de desigualdade social que a gente tem no país, né? Exatamente, não vai dar tempo mais, né, de formar para fazer isso. Esse é um ponto. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso papo. Delícia, você acredita? que Já pena, passou. mas que delícia que foi. Para fechar, eu queria fazer 2 perguntas. A primeira que eu fico pensando aqui, e me fizeram uma vez num podcast, eu levo ela porque eu tenho curiosidade de ouvir outras respostas, que é, poxa, Denise, 4 vezes reconhecida como melhor RH, vem aí de 4º ano consecutivo também de melhores empresas para se trabalhar, tem uma trajetória de sucesso. Mas o que, afinal, é sucesso para você, Dê? Me conta. Puxa, assim, para mim sucesso é ter paz. Primeiro, hoje em dia, né, com 48 anos, a gente quer ter um pouco de paz. Mas eu acho que, corporativamente, como carreira, Gabi, assim, sucesso é quando você consegue juntar o máximo possível a intersecção do que você sabe fazer, do que você gosta e alguém que pague por isso. Para mim é isso, né? Como se fossem 3 círculos, né? Um círculo é o que você sabe na vida, competências que você adquiriu, aprendeu ou aprende. Um outro círculo é o que você gosta de fazer, né? Porque o que você gosta de fazer, você faz primeiro, com menos energia, com mais preferência, as suas fortalezas estão lá. E aí você junta esses 2 círculos, já tem uma intersecção interessante, né? Veja que a gente começa no dia a dia com essas atividades. Sempre eu falo, gente, deixa para o fim, né? Do mês, para o fim da semana, fim do dia, aquelas atividades que não estão entre o que você sabe e gosta, né? Ou estão só em um lado ou estão só no outro. E, por fim, o terceiro círculo é alguém pagar por isso, né? Seja um cliente, seja um produto, um serviço que eu estou vendendo, ou uma empresa que me contrate. Então, para mim, o sucesso está aí, porque se eu consigo juntar o máximo que eu sei, o que eu gosto, de novo, eu vou gastar menos energia, eu vou ser mais feliz. Nos dias difíceis, eu vou ter uma motivação diferente, vai ser mais leve todo o processo, né? E quem já trabalhou num ambiente, num momento de carreira que está difícil, quando você está mal no trabalho, você leva isso para outros aspectos da sua vida, né? Verdade. Seu marido, suas filhas, sua mãe, seu pai. Então para mim, o sucesso está ali, né? Eu consegui estar motivada no domingo à noite, não ter meu domingo à noite, é porque eu sei que no dia seguinte vou ter problema para resolver, vai ter situação mais difícil, mais fácil. Mas eu amo o que eu faço, né? E aprendo a fazer bem uma coisa com a outra. Então, para mim, passa por aí o sucesso. E eu queria a última pergunta e depois só um recado final. Eu queria te ouvir, assim, legado, né? E aí, Denise, ser humana mesmo. Vamos supor aí que passaram-se 10 anos, né? E você olha para trás e vê um legado que você deixou, né? Não só no mundo corporativo, mas com as suas filhas, com a sua família, seu marido, os amigos, na sociedade. O que você gostaria de ter deixado nas pessoas por onde você passou? Eu acho que, assim, quero ter deixado bons exemplos, né? Especialmente relacionados a que as pessoas estão em primeiro lugar, sem dúvida, e que a gente tem que ter um olhar contínuo para as desigualdades. Acho que esse, para mim, é um grande ponto que eu tento passar para o meu time, minhas filhas. A gente tem que olhar o tempo inteiro para as desigualdades, colocar no lugar das meninas, sejam quais forem, quais momentos, né? Sociais, diversidade, para que a nossa trabalho, né, que é o nosso instrumento, ajude a minimizar isso o tempo inteiro, né? Então, senão minha preocupação volta, né? Se a gente vai construir cada vez mais um mundo com uma cisão maior. Então, acho que vai por aí. Para mim, você não pode não ter consciência social, consciência da diversidade, não atuar por isso, porque a gente nunca vai conseguir ter um ambiente igualitário se a gente não olhar para isso o tempo inteiro. Obrigada, Dei. Para fechar, eu queria que você trouxesse aqui exemplos de pessoas que você gostaria de ver aqui, né? Pensando que o Liderança Temporal é um podcast que quer trazer para a prática, né? O que tem sido feito de atemporal no mercado. Então, não sei, do seu repertório, de pessoas que você conhece, ou pessoas que você tem curiosidade, quem que você gostaria de convidar para vir aqui falar com a gente no nosso podcast? Nossa, que pergunta difícil. Muita gente, tão difícil comprometer alguém, né?
Assim, olha, tem umas pessoas que eu admiro muito, que eu gosto, né? Eu acho... Tem uma pessoa que foi muito importante para mim, um mentor, eu tenho contato com ele bastante, que é o Rogério Scher. Gosto muito de como ele fala de pessoas, de cultura, trabalhando no mundo corporativo, tá fora hoje. Acho que é uma pessoa bastante interessante para vocês conhecerem aqui, para vocês ouvirem, muito legal. Eu acho, tem uma executiva que eu admiro muito, que é a Luiza Helena Trajano. Acho que ela representa muito, né, esse ponto do empreendedorismo, do saber usar suas fortalezas, né, e como ela usou as fortalezas dela. E tem muito a ver com o negócio do feminino, tem projetos, né, femininos, mulheres do Brasil, que de fato têm transformado muitas realidades. Então isso para mim é admirável, né, porque é de fato uma empreendedora, uma empresária que não perdeu o que eu falei, que é o olhar da diferença social e como isso acontece. Então acho que são alguns que eu gostaria, assim, de ver. Adoro ouvi-los. Muito obrigada. Bom, pessoal, esse é o nosso episódio de hoje. Agradeço a Denise pela presença aqui. Encerro esse nosso terceiro episódio da segunda temporada do podcast Liderança Temporal. E vocês podem nos seguir também nas redes. Então, Denise, muito obrigada de verdade, assim, pela sua abertura, pela sua presença, por trazer para a gente tanta inspiração através de tantos projetos disruptivos que você trouxe para o mercado, assim, a partir da sua liderança, com o seu time, e pela abertura mesmo de trazer para a gente pontos tão profundos da sua história também. Muito obrigada. Obrigada, Gabi. Agradeço, foi uma delícia, conduz super bem, ótimo. E agradeço o espaço, né, da gente poder falar, provocar, aprender, trazer outras pessoas para isso. Muito legal. Obrigada a você pelo convite. Muito obrigada.